A gente já escuta da cabine. Um dos membros do VAR fala, ele apitou antes. Legal, hein? Isso, pode parar. O árbitro de vídeo, a partir do momento que ele apita antes, o árbitro do vídeo já não pode intervir. Viu aí? Apitei na hora que houve o rebote, que voltou. Okay. Sempre que tem as 4 câmeras, né? É porque como o árbitro de vídeo checou a jogada. Porque ele entendeu que o rebote já havia terminado as ações, mas ela não tinha. A gente vê que o jogador do Corinthians de branco, ele salta antes e ele tem a preferência pela bola. E o Caleri só consegue alcançar a bola porque ele desloca o jogador do Corinthians para frente. Aí abriu a possibilidade do Caleri cabecear, né? E por isso que na nossa visão se caracteriza assim uma infração essa jogada. E na nossa visão foi corretamente marcada a infração. Ele está muito bem posicionado para interpretar. Isso é muito importante na linguagem da arbitragem, tá? Vamos lá? Deu pênalti. Decisão de campo, pênalti. Com impacto. Falta. Mão com impacto, ele falou. Ele fala mão com impacto, significa que houve uma mão no corpo do adversário e que impactou esse jogador adversário. Coisa que a gente e o árbitro não falou isso naquela jogada do Vasco, que segundo o árbitro foi dentro do limite de um toque de jogo normal. Já nesse não. Esse ele tem uma mão que na visão do árbitro impacta o jogador, deslocando o jogador com força e derrubando esse jogador. O que seria uma infração como ele marcou. Isso é muito importante a gente poder analisar as forças do jogo, né? Porque senão, se a gente... todos os contatos nós marcarmos infração, o jogo não corre, né? Mas também existe um limite e uma maneira de se fazer o contato. Como você falou, quando eu jogo ombro com ombro, eu posso colocar mais força, porque nós estamos lutando por uma bola em forças iguais. Agora, quando eu uso o braço estendido, né, com força contra o corpo do adversário, eu estou impactando o equilíbrio desse jogador, o que faz ele cair, o que se torna uma infração, e é o que a gente viu aqui e o que a gente vai ver agora. Em detalhes, né, se a gente olhar o movimento do Rafinha, não é um movimento de ombro com ombro, né? Olha lá, ele joga a mão, inclusive ele impulsiona o braço para frente para deslocar o atacante, ó. Olha a mão esquerda dele, próximo da axila, ó, e ele empurra o jogador para o lado, tá? E isso faz com que o jogador não tenha condição de seguir na jogada. A gente percebe que não é o jogador que se deixa cair, né? O jogador foi atirado para o lado. Né? Por isso que na nossa visão caracteriza, e olha a posição do árbitro, né? Que é importante. Muito tá? próximo do lance. Muito próximo do lance, o que gera mais credibilidade ainda para a decisão que ele toma. Que é uma jogada de interpretação, a gente pode dizer que sim. Tá? Ah, alguém pode dizer que isso não é suficiente, esse toque, né? Enfim, é aquela coisa do futebol. Talvez seja por isso que o futebol seja um esporte tão querido no mundo. Tá? Só que as orientações que os árbitros recebem têm que ser as mesmas. Né? E as orientações que vêm da FIFA, para um caso como esse, como impactou o movimento do jogador, tem que ser cobrado o tiro penal.